Olá, pessoal! Na aula de hoje, a gravação ficou ruim. Fui ver lá na internet, ficou com muito espaço sem fala. Aí o vídeo ia ficar muito comprido para vocês. Então, para sanar esse problema, eu vou gravar aqui a aula de novo, com um pouquinho de conteúdo a mais, do jeito que fica bom. Então, para quem não assistiu a aula, eu estava comentando com o pessoal, isso aqui são as datas e o cronograma nosso. A gente já viu o divisor de tensão de corrente. Essa parte em amarela aqui, a gente não vai ver, por quê? Porque a gente considera a fonte de energia como real. Só para coisas muito grandes que você vai ver fonte real e fonte ideal, mas no princípio básico considera tudo como fonte ideal. Ou seja, não tem queda de tensão nem percas na fonte. Aí a gente aprendeu também o princípio da superposição, resolução de circuito, teorema de Thevenin, teorema de Norton e cálculo de rede, que a gente faz a conversão da estrela triângulo. A nossa avaliação vai ficar para o dia 9 de março. Então, para aproveitar, vou passar aqui nessa parte que seria, como a gente está adiantado no conteúdo, vou dar introdução aos circuitos de corrente alternada. Então, a gente vai começar a ver parte de corrente alternada. Então, vamos lá, já coloquei aqui alguma coisa para a gente estar comentando. Então, como que é essa questão aí da corrente alternada? Na figura, eu tenho três formas de onda. Forma de onda senoidal, forma de onda quadrada e forma de onda triangular. Então, o que acontece com essas formas de onda? Até então, a nossa fonte de tensão, se a gente tivesse o gráfico, onde aqui em cima eu teria a tensão e aqui eu teria a questão do tempo, a nossa forma de onda da tensão, ela era assim, ó. Uma retinha, que a gente fala que é corrente contínua, CC, corrente contínua. Ela era retinha. Só que o pessoal percebeu que para alguns equipamentos funcionarem, é necessário com que essa forma de onda esteja oscilando, como o caso dos motores elétricos. A fonte de tensão, então, dentro dos modelos que existem no mundo, foi adotado o modelo senoidal, onde a forma de onda vai estar variando do valor máximo de pico em função de uma função senoidal. Vai ser algo mais ou menos desse estilo aqui, ó. Vou fazer um V minúsculo para dizer que a tensão instantânea vai ser igual à tensão máxima, ou tensão de pico, multiplicado pelo seno do ângulo θ. Então, vai ser sempre essa equação. Ah, mas professor, e quando é fonte de corrente? Fonte de corrente é o mesmo princípio. A corrente instantânea, que eu vou chamar de I, vai ser igual a uma função senoidal. Corrente máxima vezes seno do mesmo ângulo θ. Então, a gente tem as duas equações, tanto para tensão quanto para corrente, tá bom? Aí, o que acontece? Ó? Vamos tomar como positivo a parte da forma de onda da tensão, quando ela está aqui, ó, para cima da seta, que é positivo, e para baixo da seta é o semiciclo negativo. Isso vale tanto para a forma de onda da tensão quanto da corrente. Nessa figura, a gente tem os parâmetros que é possível visualizar num gráfico da forma de onda senoidal. Aqui, ó, no livro, ele colocou o Ezinho que representa força eletromotriz. Esse E minúsculo é a mesma coisa do V minúsculo, é a mesma coisa do U minúsculo. Tudo simboliza tensão elétrica. Tudo simboliza tensão. E ele coloca em minúsculo, por quê? Porque aqui a tensão não é mais contínua, ela vai ter um valor que muda em função do tempo. Aí entrou para vocês um conceito diferente, que é um conceito novo que vem falar do que é período. Período é o tempo necessário para a onda se repetir. A gente normalmente considera o período aqui, ó, começando aqui no zero, a onda cresceu, diminuiu. Quando ela diminui e passa pelo zero de novo, começa a se repetir, a gente considera um período. Ah, mas aqui na figura está deslocado, por quê? Porque ele considerou o período nesse pontinho. Então, a onda vai terminar de se repetir nesse pontinho, porque a partir daqui, ó, já foi considerada ela aqui, ó. Repetiu. Entende? Então, período é o tempo necessário para a onda se repetir um ciclo completo, para ela fazer um ciclo completo. O ciclo que a gente fala é assim, ó, ela começa aqui, vai, segue a forma de onda senoidal, e quando ela começa a repetir, aí é o ciclo. Aqui, ó, a gente tem o valor de E1. Por que o valor de E1? Porque no tempo T1, ela vai ter
um valor de tensão. Para cada tempo, vai ter um valor de tensão dessa forma de onda. Vai ter um momento em que a forma de onda vai ter o valor máximo. A gente chama aí de tensão máxima e tal. E vai ter um momento que ela vai ter o valor mínimo. Como é uma função senoidal, isso está relacionado com o ângulo θ. Então, vamos lá. A parte do π radiano. A gente viu lá na trigonometria que a gente tinha lá o círculo trigonométrico, e no círculo trigonométrico era... Ave Maria, meu círculo ficou oval. Beleza, vou tentar de novo. Olha, para quem fez na mão livre ficou até bom. Então, a gente tinha lá o círculo trigonométrico, e ele era dividido em quatro... Oh, divisão ruim! Dividido em 4 partes, onde aqui eu tinha 0 graus, aqui eu tinha 90 graus, aqui eu tinha 180 graus, aqui embaixo 270 graus. E aqui fecha no 360, que é o mesmo ponto da onde a gente começou a fazer as contas. Então, o pessoal começou a falar assim, cara, trabalhar com grau tá dando muita mão de obra, vamos fazer em π radianos. Aí eles inventaram, né, essa conversão para usar em π radianos, onde ele fala assim, ó, uma volta completa no círculo, ou seja, começando aqui desse ponto, dando a volta no sentido anti-horário e voltando e terminando no mesmo ponto, vai ter 2 π radianos. Logo, em 180 graus, então aqui, ó, vai ter 2 π radianos. Em 180 graus, eu vou ter o valor de π. Porque 180 é 2π dividido por 2, é metade da bola. Se eu pegar em 90 eu vou ter só o valor de π. Por quê? Porque eu pego 180 e divido por 2. 270 é a mesma coisa, vai ser 3π sobre 4. Ou seja, eu vou ter 3 frações dessa aqui, ó. 3/4 de π dividido de 4 partes. Daí ele faz a conversão. Aí o pessoal falou assim, ah, mas e se a gente quiser saber o valor de conversão de π radiano para qualquer valor? Aí eles montaram a relação. Aí vai por regrinha de 3. Por exemplo, se eu quero saber, sei lá, 60 graus, quanto que vale em π radiano? Aí eu vou fazer a regrinha de 3. Ele falou que 2π radiano vale 360 graus. Logo, eu vou pôr aqui o valor de x, que eu não sei quantos π radiano vai ter 60 graus. Aí é a multiplicação cruzada, tá? Então, eu vou ter assim, ó. X vai ser igual a 2π radiano dividido pelo 60 vezes 60, né? Tá faltando 60. Dividido por 360. O grau vai cortar com grau, tá? Então, o que que faz? A gente simplifica isso daí. Sei lá, dá para simplificar por 60? Duas vezes 60 dá 120. A gente tem que achar um valor para simplificar. Vou pegar aqui o 360. Dá 6. Pronto. Se eu simplificar por 60, vai dar 6. Então, eu vou ter 2π radianos Ave Maria. 2π radianos dividido por 6. Dá para simplificar por 2 ainda. Então, aqui eu dividi por 60. Vou até pôr de outra cor aí, senão a pessoa fala, mas o que você fez aí, professora? Eu fiz a simplificação. Primeiro, eu dividi todo mundo por 60, a parte de cima e a parte de baixo. E aqui ainda dá para dividir por 2. Então, a gente vai ter que essa conversão vai dar o valor de π radiano sobre 3. Ou seja, no círculo trigonométrico, deixa eu ver se eu coloco uma bolinha aqui. Pronto, coloquei a bolinha do círculo trigonométrico. E é como se ele pegasse e dividisse isso aqui em 3 partes, ó. Aqui é 0, 120 tá por aqui,
235 tá por aqui. Ó, 0, aqui é π. Como é 60 graus, esse pedaço aqui ele vai dividir em 3 partes iguais, ó. Aqui assim, aqui assim. Então, aqui é 60 graus. Então, ele tá falando que 60 graus vai ser o π, 1/3 de π. Ou seja, π dividido por 3. Um pedacinho assim. É claro que fazendo na mão fica fora da proporção, né? Mas o importante é vocês entenderem o princípio. Então, vamos lá para a parte do ciclo. Olha só, o ciclo, eu tenho que avaliar na onde ela começa e na onde ela pode se repetir, ó. Aqui, ó, nessa primeira figura, eu tenho um ciclo se repetindo, só que a onda começa quebrada, ela vai terminar quebrada. Aqui, ela está começando o ciclo na parte de cima, e quando ela começa a se repetir na parte de cima, eu conto um ciclo do mesmo jeito. E aqui está do jeito usual, começa no 0, sobe para o valor máximo, desce para o valor mínimo, e quando chega no 0 de novo, eu conto um ciclo. Então, as 3 formas eu posso contar o ciclo, ela tem que começar e terminar. Então, o ciclo ela vai ser a parte da forma de onda contida em um intervalo de tempo igual a um período, ou seja, é o tempo que demora para acontecer. E aí entra também o conceito da frequência. A frequência é o número de ciclos dentro de um segundo, ou seja, quantas vezes essa onda se repete, esse ciclo se repete dentro do tempo de um segundo. Isso é frequência. Então, vamos lá. Na figura abaixo, até é possível a gente calcular algumas coisas. Olha só. Nessa figura, eu tenho o período de 1 segundo, ou seja, uma forma de onda, um ciclo em 1 segundo. Já nessa figura aqui, ó, com o tempo também na escala, na proporção certinha em 1 segundo, agora a forma de onda, ela vai ter, ó, uma onda inteira, 2 ondas inteiras, 2 ondas e meia em 1 segundo. Então, se eu pegar 1 segundo e dividir por 2,5, eu vou ter o período. Ou seja, 1 dividido por 2,5 vai me dar 0,4. 0,4 segundos. Então, cada onda ela vai acontecer em 0,4 segundos. Aqui, ó, nessa figura, dá para ver que aqui elas ficou mais espremidinha. Aqui nessa outra figura, de forma análoga, semelhante, a gente tem também o tempo de 1 segundo, porém, a forma de onda acontece uma vez e 2 vezes, ou seja, eu tenho 2 ciclos em 1 segundo. Logo, o meu período vai ser metade. O tempo em segundo dividido por quantas vezes aquela onda se repete em 1 segundo. Aí eu vou ter o valor do meu período. A frequência é o inverso do período. Então, a frequência... Aqui. A frequência vai ser 1 dividido pelo período. E enquanto que o meu período é o inverso da frequência, 1 dividido pela frequência. Se eu tiver frequência, eu acho período. Se eu tiver período, eu acho a frequência. Lembrando que a frequência usa a unidade Hertz, cuja a frequência, né, a unidade, ela estabelece o seguinte: quantos ciclos por segundo está acontecendo. Se eu falo para vocês que na energia nossa no Brasil ela é 60 Hz, significa que a forma de onda, ó, dessa daqui, ela se repete 60 vezes no intervalo de 1 segundo. Mas quem foi o Hertz? Então, ele é um físico escocês que ele produziu, né, as ondas eletromagnéticas em seu laboratório. Ele leu os trabalhos de Maxwell, que determinou as equações de Maxwell, que ele falava que as ondas tinham propriedades eletromagnéticas, ou seja, características elétricas e características magnéticas. Por isso que chamou de ondas eletromagnéticas. Então, Hertz foi no laboratório aos 30 anos, um pouquinho depois de completar 30 anos de idade, ele fez
um transmissor e um receptor rudimentar de rádio. Então, com esse transmissor e esse receptor, ele conseguiu calcular, medir o comprimento da forma das ondas eletromagnéticas e verificou a velocidade de propagação era da mesma ordem de grandeza que a velocidade da luz. Então, ele provou que as ondas podem ser refletidas, refratadas e tal. Conseguiu provar muitas propriedades. Entretanto, né, ele morreu precocemente. Morreu aos 37 anos de idade devido a uma doença nos ossos. Se o cara tivesse vivido mais, tinha desenvolvido mais coisa. Se vocês querem ter o nome de vocês em alguma unidade matemática, desenvolve alguma coisa aí, gente. Põe o nome de vocês. No caso de vocês é computação, prepara um algoritmo daqueles bem regaçado mesmo e coloca o nome de vocês. Esse aqui é algoritmo, sei lá, o nome de vocês, sei lá, Mateus. Aí o pessoal lembra de vocês eternamente, né? Fica eternizado. Aqui eu vou ter um exemplo. Nesse exemplo, eu tenho a frequência, né, para determinar a frequência na forma de onda baixa. Olha só, para mim determinar a frequência, eu tenho que saber o período. Então, vamos lá, como que a gente vai determinar a frequência? No meu eixo de tempos, ele está graduado na parte que toca no zero. Nesses pontinhos que eu estou fazendo em rosa, é que o eixo está graduado. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber qual o tempo necessário para a onda sair daqui, ó, e chegar aqui, ó. Certo? Porque como que eu vou fazer aqui no meio? Aí eu vou ter que fazer a metade de 25, entre 15 e 25, para achar a metade superior da onda. Então, vamos ver quantas vezes essa onda vai se repetir em um segundo, porque eu vou ter o período. O período eu vou obter olhando direto no gráfico. Então, eu tenho que o meu período, que é o tesão, ele é dado por 25 menos 5, vai me dar um valor aí de 20 milissegundos. E a frequência, a gente até viu, vou só chegar aqui meu desenho pro lado para dar de fazer aqui na lateral, a gente até viu agora há pouco que a frequência é a inversa do período. Então, vamos calcular essa frequência aqui, ó. A frequência vai ser igual a 1 dividido pelo período, que é o tesão. Então, a frequência vai ser igual a 1 dividido por 20 milissegundos. Logo, a frequência vai ser igual a 1 dividido 20 milissegundos é 0,02 segundos, certo? 1003, 1, 2, 3, isso, milissegundo. Pegando aqui na calculadora, vamos fazer 1 dividido por isso daí. Ó, zerando a calculadora, 1 dividido por 0,02 vai me dar o valor de 50. Então, essa frequência é 50 Hz. Então, a frequência vai ser igual a 50 Hz. Ou seja, essa onda se repete 50 vezes em um segundo. Aí a relação entre a frequência e o período. Aqui embaixo tem ele resolvido na forma de livro, né, e tal, mas foi como eu acabei de explicar. Aí eu separei alguns exercícios aqui para a gente estar fazendo. Como que é isso? Ó, se uma onda de tensão tem um valor instantâneo de 90 volts em 30 graus, é para calcular o valor de pico. Eu falei para vocês no começo da aula que a forma de onda instantânea ela é da seguinte forma. Eu vou desenhar um Vzinho pequeno para indicar aqui a tensão instantânea. Então, a minha tensão instantânea ela vai ser igual. Deixa eu dar um zoomzinho aqui. Ele fala uma tensão máxima, né, que é o valor de tensão de pico, vou pôr aqui Vm, que é a tensão máxima, vezes seno do ângulo que a gente está analisando naquele instante, por ângulo que ela está passando naquele instante. Ele me deu o valor desse Vzinho e me deu o valor, me deu o ângulo, que é 30 graus, ele quer saber o valor de Vm. Então, o que a gente vai fazer? Ó, vamos modificar essa equação para a gente achar o valor de Vm. Eu quero saber Vm, então vou isolar aqui, Vm vai ser igual. O seno está multiplicando, passa para lá dividindo. Então, eu vou ter o Vzinho dividido pelo seno de θ. Onde θ é o ângulo naquele instante que eu estou analisando. No caso, ele falou que a minha tensão instantânea vale 90. Então, para mim achar o Vm, eu vou pegar e fazer assim, ó, 90, que é a tensão instantânea. Ó. Isso aqui é o
tensão instantânea, que a gente chamou de Vzinho minúsculo, dividido por seno de 30 graus. Porque é em 30 graus que é para calcular essa tensão instantânea. Então, seno de 30 graus. Aí vai para a calculadora, 90 dividido por seno de 30. Zerou a calculadora, 90 dividido por seno de 30. 180 volts, seno de 30 é meio. Então, 90 dividido por meio é 180 volts. Esse é o valor máximo da tensão, 180 volts. Ou seja, se eu tivesse aqui a minha forma de onda senoidal, o valor máximo da forma de onda está aqui em cima, 180 volts. Tá bom? Isso aí é bem tranquilo. Agora ele está falando assim, olha, calcule a tensão instantânea em 45 graus, a onda cujo valor de pico é 175 volts. Esse valor de pico é o valor máximo. É a mesma equação que vai ser aplicada nesse caso. Então, a gente tem lá a equação tensão instantânea vai ser igual a tensão máxima, que é a tensão de pico, né? V máximo, seno de θ. O jeitão da equação vai ser sempre esse. Colocando em valor, a gente vai ter que a tensão instantânea vai ser igual. O valor da tensão de pico, ele falou que é 175 volts. Então, a gente vai colocar aqui 175 seno. Em qual momento que é para calcular o valor da tensão? 45 graus. Então, o θ é o 45. Fazendo essa conta aqui na calculadora, vamos ter o seguinte, 175 vezes seno de 45. Dá 123,74 volts. Então, naquele instante ali, é 123,74 volts. Esse exercício aqui, ó, é para vocês fazerem, ó. Calcule o valor de pico de uma onda de corrente alternada se a corrente instantânea for de 35 amperes. Só lembrando que a corrente, a forma de onda dela é bem semelhante. Onde I, a corrente instantânea, vai ser igual à corrente máxima, né, IM, multiplicado pelo seno de θ. Essa é a equação da corrente. A partir daí, vocês conseguem fazer de forma semelhante como foi feita da tensão. Calcule o ângulo de fase no qual a tensão... Agora ele me falou assim, olha, eu te dei a tensão instantânea e me deu o valor da tensão de pico. É para me calcular o θ. Ele quer o ângulo de fase, ó. Ângulo de fase é o θ. Então, a gente vai de novo para a nossa equação. Então, a gente tem que ver V minúsculo, que a tensão instantânea vai ser igual a tensão máxima, Vm, né? Tensão máxima, Vm, vezes seno de θ. Então, a gente vai ter o seguinte, seno de θ vai ser igual. O Vm está multiplicando o seno, passa dividindo. Tensão instantânea dividido por Vm. Colocando em valor, a gente vai ter o valor do seno de θ. Então, o valor da tensão instantânea é 36 volts. 36,5. O Vm, a tensão de pico, é isso aqui, ó, 125 volts. 36,5 dividido por 125. Isso vai me dar o valor de seno de θ. Aí, para mim saber o valor de θ, ele quer o valor de θ. Então, θ vai ser igual a arcosseno de θ. Ou seja, vai ser igual o seno de θ a menos 1, que é a função inversa do seno, tá bom? Então, vou pegar aqui a calculadora e vamos calcular. Vou limar ela para começar do zero. 36,5 dividido por 125, igual, em número decimal, 0,292. Agora, a gente quer saber o valor desse seno menos 1 aqui, ó, que é invertida. Então, vou apertar Shift, seno menos 1. E aí, eu tenho que falar para ele que eu quero a resposta anterior. Então, Shift seno menos 1 answer. Aí, ele me dá o ângulo de θ. 16, quase 17 graus, porque é 16,977. Então, a gente vai aproximar para 17 graus. Então, θ, nesse caso, é 17 graus.
Então, vai ser aproximadamente 17 graus. Porque a gente fez o seno é menos 1, a função... Não é nem aqui que eu tenho que pôr, né? Desculpa, é aqui, ó. A função inversa do seno. Certo? Então, brincar com isso aí é tranquilo. A parte mais elaborada um pouquinho é isso aqui, ó. Qual o período de uma tensão CA que tem a frequência tal? Então, ele me deu a frequência. Vou fazer um e deixar os outros para vocês fazerem. Vou fazer aqui a letra A. Então, ele quer o período. Vai ser igual a 1, inverso da frequência. Então, o período, ele falou que a frequência é 50 Hz. Então, 1 dividido por 50. Calculadora na mão. 1 dividido por 50. Na calculadora tem essa função ENG. Quando eu aperto, eu já coloco a notação de engenharia. 20 vezes 10 é menos 3, ou seja, 20 milissegundos. Para calcular as outras aqui é com vocês, ó. 95 kHz e 106 kHz. Calcula aí. E agora ele está pedindo para calcular a frequência, sendo que ele já deu o período. E eu já fiz esse com vocês, então esse aqui é para vocês fazerem. Aí eu nem vou passar a lista de exercícios, para mim ter certeza que vocês assistiram o vídeo até o final. Só no final que eu vou falar que não tem lista de exercício, tá? Quem assistiu até o final não fala para os outros, fala, assiste lá que você descobre, tá bom? Abraço para vocês, espero ter ajudado e até nossa aula na terça-feira. Abraço!